Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Mayara Brasil e hoje nós vamos continuar com o nosso assunto de correção da apostila. Então, a gente já corrigiu algumas coisas e hoje nós vamos ali, como a gente já corrigiu um pouquinho ali em sala de aula, nós vamos continuar da página 17. Então, lá na página 17, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver uma charge, na primeira questão vocês vão ver uma charge, que eu gosto muito dessa charge, eu gosto de trabalhar com elas nos slides, no livro de vocês tem. Geralmente eu sempre discuto com os alunos, a gente discutiu sobre essa imagem ainda em sala, quando a gente estava na sala de aula. E aí nós vamos ter o quê, gente? Nós vamos ter nessa imagem 3 personagens importantes. Nessa imagem não, nessa figura, nessa gravura. Nós vamos ter a primeira personagem feminina, com uma legenda bem pequenininha. Se você ampliar isso, você dá uma olhadinha direitinho nessa charge, você vai ver o quê? Vai ver uma legendazinha bem pequenininha em cima da roupa da mulher, que é o quê? Soberania, a palavra soberania. O terceiro personagem é de um homem bem vestido e esse homem tem também uma legendazinha bem pequenininha com o nome político. O interessante dessa charge é que tem uma urna e a mulher que está segurando a urna tem esse nome soberania. Tem o segundo personagem que eu acabei de falar para vocês, que tem uma legenda de político, bem vestido, e o interessante é que ele está segurando como se fosse uma corda, que nós vamos chamar de cabresto. Esse cabresto ele vai servir para quê? Para segurar o terceiro personagem. Qual é o terceiro personagem? O terceiro personagem é uma figura, um personagem que da metade do pescoço para baixo, ele é ser humano e do pescoço para cima é uma cabeça de um jumento ou de um burro. E aí nesse terceiro personagem tem uma legendazinha pequenininha que você vai ver que fala o seguinte, olha, eleitor. Palavra eleitor. Então, o que é que vocês conseguem perceber dessa figura, né? Dessa charge? Bom, como eu falei para vocês, ciências humanas, eu sempre gosto de falar isso em todos os vídeos, para que fique bem claro que no livro de vocês não vão encontrar a resposta exata, porque o livro sempre vai querer que você dê um pouquinho do seu pensamento, que você crie, que você tenha criatividade, que você tenha criticidade, que você aprenda a interpretar, que você aprenda a compreender, né, que você desenvolva essas habilidades. Não é só na língua portuguesa que a gente vê isso, a gente vê também em história. Interpretar, compreender, ter coerência, ter coesão, isso tudo a gente vê em história. É muito importante. Para quê? Para que você entenda aquela realidade que está sendo mostrada na charge ou em fotografias ou documentos históricos. Então, nessa charge, se você analisar bem, é como se dissesse o seguinte, olha, a figura feminina está representando a democracia, o poder do povo na República. Será que foi assim mesmo? Será que todo mundo na República Velha teve os mesmos direitos? O povo tinha soberania? Podia decidir mudar alguma coisa da sua realidade, né? Segundo essa charge, não, porque se você analisar os 2 personagens restantes dessa charge, você vai perceber que o político geralmente é o coronel. A gente falou nas aulas passadas que a oligarquia existia na República Velha e que só permaneceram no poder aqueles que tinham grandes terras, ou seja, os coronéis. Então, esses coronéis continuavam governando, continuavam controlando as pessoas. Esse terceiro personagem, como vocês estão vendo, está ali acorrentado, preso por uma corda, que geralmente a gente chama de cabresto, que é para controlar um animal. Geralmente, quando uma pessoa está na fazenda, não sei se você já foi para uma fazenda, se você já viu isso, quando você vai andar a cavalo, você pega ali o cabresto para poder o quê? Controlar. Quando andar, quando parar, para onde ele deve olhar, para qual lado ele deve olhar e quando ele deve olhar. Então, o cabresto serve para controlar o animal, controlar geralmente o burro, o jumento, a mula, o cavalo. Então, isso tudo é para poder criticar, chamando o eleitor, o povo, de burro, de bestializado, vem de besta, que é aquela pessoa que não entende direito da política ou então não tem autonomia para poder escolher, para poder decidir a sua situação de vida dentro da República. Então, essa charge, no geral, está fazendo uma crítica à oligarquia, em que o povo não tinha soberania, o povo tinha tudo, menos soberania. O povo estava ali bestializado, controlado. E aí, levando para os dias de hoje, nós poderíamos comparar com muitas vezes a gente vende o nosso voto por pouca coisa. A gente sabe que soberania na República, a gente sabe que a soberania num país livre é baseado naquilo que, como bem-estar social, né? Para uma sociedade ser harmoniosa, igualitária, precisa de quê? Precisa de uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, infraestrutura de qualidade,
cidade, saneamento básico. E nós sabemos que na maior parte das cidades brasileiras isso não acontece. Mas por que, principalmente nas cidades, que quase não tem nada disso que eu citei para vocês, por que nessas cidades sempre mantém uma família no poder? Por quê? Porque a maioria, segundo essa charge aqui, tá? Não é uma ideia minha, mas segundo essa charge aqui, as pessoas deste lugar são bestializadas. Vendem o voto, às vezes, por uma cesta básica, às vezes por um cargo político para o tio, para o primo, ou às vezes por um objeto de valor. Tem casos também de pessoas que vendem, pessoas que são importantes, que têm ali um certo controle na mídia, vendem por causa de objetos, de casa, de carro. E quando a gente faz isso, a gente meio que está colocando o bem-estar social de lado, a gente está tirando ali oportunidade de pessoas que não têm os mesmos recursos que a gente tem, né? Eu sei que vocês na escola têm bastante recursos, mesmo que vocês não sejam assim classe média alta, nós sabemos que nós temos uma qualidade de vida boa, a gente não tem uma qualidade de vida ruim. Mas existem pessoas na nossa cidade que realmente não tem nada. Realmente, no nosso estado, o estado do Maranhão, tem cidades em que a pessoa não tem duas refeições por dia, tem uma refeição por dia. E essa refeição, geralmente, às vezes é só o arroz seco. Quando tem arroz, às vezes a farinha. Por que a farinha é tão comum no Maranhão? Porque a farinha é ainda, em muitas cidades do Maranhão, a única alimentação de uma família, dependendo da cidade que ela mora. Então, se você analisar, ainda existe isso. E quando você vê essas situações, você percebe que as pessoas que têm como mudar essa condição, geralmente vêm de volta por coisas pequenas, né? Isso é o populismo. Só que o populismo aqui no Brasil a gente vai ver na era Vargas, tá bom? Mas aqui na oligarquia já acontecia isso, a bestialização do eleitor. Então, o principal na letra A, o que você vai colocar aí? Qual é a crítica em relação ao sistema eleitoral? O medo que essa população sentia, a falta de autonomia, a falta de soberania, a bestialização dos eleitores. Já na letra B da primeira questão, já vai perguntar assim, tem historiadores que discordam disso? Por quê, né? Então tem historiadores que discordam disso, porque tem alguns historiadores que afirmam que, na verdade, na Primeira República, na República Velha, teve sim movimentos de contestação, movimentos que contestaram a situação de miséria, teve movimentos políticos querendo trocar o sistema do governo, teve movimentos operários. Movimentos operários, tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz aqui para vocês, que vai falar justamente sobre isso, vai falar sobre movimentos anarquistas, socialistas. Teve várias pessoas que se sentiram marginalizadas na República Velha, que lutaram para que acabasse com esse sistema de corrupção, porque a gente pensa que a corrupção é só de uma coisa de 10 anos, de 12, de 13 anos, só que não, né, gente? Desde ali o período colonial nós já temos esse desvio de ética, desvio de moral. Na República Velha isso só se instituiu. E aí nós vamos ter o que na República Velha? Vários atos de corrupção, de desigualdade social. E isso não quer dizer que as pessoas ficaram lá caladinhas. Enquanto muitos ficaram ali com medo de ser mortos, outros lutaram para que mudasse essa condição, né, de bestialização. Com o movimento operário, movimento anarquista, movimento socialista, movimento camponês. Qual é o movimento camponês, professora? Guerra de Canudos, de Contestado, entre outras guerras que foram no campo, no Brasil. Movimentos urbanos, né, como a revolta da vacina, da chibata. Então, nós vamos ter aí na segunda questão, já na página 18, a letra A e a letra B, que vai falar o seguinte, e a letra C, que vai falar o seguinte, a letra A vai perguntar duas formas de participação popular, né, na República Velha. Quais são as duas formas de participação popular na República Velha? Nós vamos ter os movimentos operários, urbanos e camponeses, como primeira linha aí, como primeira forma de participação, ou seja, a forma dos marginalizados de reação, ou seja, nós vamos ter duas formas das pessoas participarem. Nós vamos ter a forma de movimentos, de manifestações, que nessa época não era constitucional e hoje é constitucional. Qual é a diferença de movimentos institucionais, né? Movimentos institucionais são aqueles que nós fazemos dentro de instituições que são reconhecidas. Por exemplo, se eu quero falar sobre alguma coisa que está acontecendo na prefeitura, dentro de toda a Constituição, eu posso fazer alguma movimentação dentro da prefeitura, de acordo com a lei. Claro que tem um parâmetro lá que você tem que dar uma olhadinha antes.
Beleza. Mas se eu não quiser fazer dentro da prefeitura, eu quero abrir mais a minha oposição, eu quero deixar mais evidentes os meus posicionamentos. Você pode fazer isso em forma de manifestação na rua, com cartazes, com paralisação e tudo mais. É constitucional, na lei hoje é constitucional. Só que dentro da instituição, quando você fala em nome de um órgão público, é institucional. Quando você está fora, falando por você mesmo, com cartazes, aí é não institucional. Então nós vamos ter essas duas formas de participação. As pessoas que vão para essas manifestações, para esses movimentos, como o operário, urbano, camponês, na República Velha. E nós vamos ter outra forma de participação, que são aqueles que estão amedrontados, bestializados, que vão participar de forma um pouco omissa, porque eles vão estar ali por trás, continuando com essa manutenção do poder dos coronéis. A letra B fala sobre a perspectiva de José Murilo de Carvalho em relação à política das camadas populares da República. Então essa resposta já tem um comentário, inclusive na internet, está toda prontinho. E aí, toda prontinha, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês podem ver mais comentários. Então eu coloquei aqui e eu vou ler, porque é muito grande, e aí vocês vão parando o vídeo, vão refletindo. Então, letra B. A frase do historiador José Murilo de Carvalho mostrou que a proclamação da República veio acompanhada de certo receio por parte das elites quanto à participação popular na política. Os governantes temiam que o povo realizasse revoluções contra as mudanças políticas e constitucionais elaboradas nos primeiros anos da República Velha. E por isso, as discussões ficaram restritas à classe abastada. Deste modo, a falta de informação perante as camadas populares e seu papel figurante durante esse período evidenciaram as mudanças estratégicas do Império para a República. Então, o que é que José Murilo de Carvalho quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que apesar de a gente chamar de bestializados eleitores, o que acontece é que no período da República, nos primeiros anos, os mais ricos tinham medo do povo entender o que era essa soberania, tinham medo que essas pessoas começassem a participar, a discutir, porque eles sabiam que essas pessoas tinham direito, de acordo com a República, de acordo com a democracia, todo mundo tem direito de fala, todo mundo tem direito de representação. E com isso, as oligarquias ficavam com medo. Então, por isso que tiraram o acesso à educação. E não é à toa que alguém tirou o acesso à educação, porque a educação transforma a mente da pessoa. A educação faz com que a pessoa consiga enxergar muito além do óbvio, muito além daquilo que parece ser comum. A saúde, por que eles tiravam o acesso à saúde? Porque tirando o acesso à saúde, essas pessoas estavam cada vez mais dependentes, tinham expectativa de vida baixa, como se fosse um objeto mesmo, que eu tenho um prazo para poder utilizar e depois são descartadas. Não é à toa que a gente escuta geralmente discursos de que a população mais pobre não precisa ter medo, né? Não ter medo das doenças. Por quê? Porque as pessoas que estão expostas às doenças, ao trabalho pesado, elas vão sofrer as consequências. Elas vão ter essa expectativa de vida diminuída. As pessoas que estão lá atrás, que não se envolvem, que não precisam sair da sua casa para que um serviço seja realizado, têm a sua saúde preservada, têm a sua saúde ali garantida. Então isso é um problema social, né? A saúde também é um problema social. Assim como a questão do saneamento, para que eu vou ajeitar ruas? Vai precisar de dinheiro público, por que eu vou ajeitar ruas dos pobres? Por que eu vou dar saneamento, esgoto? Isso gasta dinheiro, isso tem uma manutenção também com isso. Então, para que eu vou fazer isso? Para poder dar qualidade de vida para os pobres? Não. Então, se você analisar, o governo tinha medo, sim, que essas pessoas que nós chamamos de bestializadas tomassem consciência de todo o ato político, de toda a questão política que acontecia na época da República Velha. Então, letra C vai falar sobre as manifestações, as institucionais e as não institucionais. Então é o que eu já expliquei para vocês lá atrás. A institucional é quando você está falando em nome de um órgão público. Por exemplo, eu quero defender ali o salário dos PMs. Então o meu movimento é institucional porque eu estou levando o nome de uma instituição, né? É só um exemplo mesmo.
E aí, se por acaso eu vou fazer uma manifestação em nome de algum direito social geral, sem o nome de uma instituição, aí já é um não governamental, não, mas isso não quer dizer que é fora da Constituição, é um direito garantido. As manifestações sociais, políticas e econômicas, elas são também relacionadas a essa questão de institucionalização, ou seja, quando essas manifestações geralmente elas são voltadas ou para o social, essas relações como a questão da maioridade penal, que é um assunto muito discutido, então isso é social, também é político, porque ainda tem muitas pessoas que acreditam que precisa ser reduzido, outras pessoas acreditam que não, que isso é tirar a oportunidade desses adolescentes. E, enfim, a questão é tão polêmica que não envolve só uma coisa, né? Geralmente a gente acha que está tudo separadinho, social para um lado, político para o outro, mas não. Essa questão que eu falei para vocês, ela é social porque ela modifica a relação das pessoas. Ela é política porque é um assunto polêmico, para poder ser ali mudado na Constituição, já são anos mesmo, já tem muitos anos que esse projeto está sendo discutido no Congresso, mas até hoje ainda tem muitas dificuldades para ser aprovada, e também é econômica, porque isso faz com que os adolescentes possam começar também a trabalhar de forma regular no mercado ainda muito cedo, o que muitas pessoas acreditam que é certo, e aí a gente vai para a questão daquela aula que a gente teve ano passado de trabalho infantil, a questão da pré-adolescência e do adolescente, né? O direito da criança e do adolescente, o ECA. E aí, essas manifestações, geralmente, não envolvem uma coisa em si, mas envolve 3 pontos, o social, o político e o econômico. Na página 26 nós vamos ter os rebeldes. A palavra rebelde, ele pede para você dizer por que no texto aparece essa palavra rebelde, por que esse nome. Então, nós vamos ter aqui esses rebeldes para poder definir antigos trabalhadores das ferrovias, a Guerra do Contestado. O texto fala sobre a Guerra do Contestado. E aí, ele coloca rebeldes para poder se referir aos trabalhadores da ferrovia, como forma mesmo de diminuir, como se as manifestações fossem sinônimos de marginalização, como se manifestação fosse coisa de pessoa que não tem o que fazer, como se ridicularizasse a manifestação. Não é à toa que hoje, quando se fala sobre manifestação, muitas pessoas têm a ideia de que são pessoas que não querem trabalhar, né? Por exemplo, quando os professores do ensino público, eles estão ali fazendo manifestação em relação ao trabalho, muitas pessoas dizem, o professor que não quer trabalhar, já tem tanto benefício, né? Por que ele não volta para a sala de aula? Então, nesse texto aqui, é colocado rebelde para poder diminuir a causa do contestado, ridicularizar a causa da revolta de contestado. Também falando sobre os trabalhadores das ferrovias, mas também os camponeses dessa região e as pessoas que seguiam, né, que tinha essa ideia de messianismo que a gente já discutiu em outras aulas. A segunda questão pede para vocês relacionarem essa guerra de contestado a Canudos. Qual é a semelhança que tem? Qual é a semelhança entre as duas guerras? Então, os dois são camponeses, como a gente já viu, os dois foram no campo, tanto ali Canudos com o Arraial de Belo Monte, quanto ali no Contestado, que tinha José Maria e seus seguidores. Ambos começaram a surgir por causa de desigualdade social, ali em Canudos, na Bahia, por causa da fome, da seca, e ali no sul por causa do desemprego, também relacionado à questão agrária, falta de terra para plantar, e os dois ali com características messiânicas, né, de que Jesus está próximo, de que o prometido vem, essas coisas assim. Terceira questão, por que o título, né? Porque esse título aí tem os 100 anos de guerra do contestado, a guerra mais sangrenta do Brasil. Por quê, né? Porque essa guerra foi muito longa em relação às guerras que aconteceram no Brasil. Essa foi uma das guerras mais longas. No século XX foi a guerra mais sangrenta que nós tivemos. Né? Foi a guerra mais sangrenta que nós tivemos no século XX. Mais de 12 mil a 15 mil mortos por causa dessa guerra, ganhando o título realmente de guerra mais sangrenta. Foi a primeira vez que o Brasil usou aviões para a guerra, até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, né? Na página 27, pede para identificar e analisar, é um texto relacionado aos indígenas, falando para identificar e analisar algumas afirmativas. E aí, eu coloquei aqui na letra A, eu vou só falar a resposta rapidinho, né? Que tá ficando longo o vídeo.
A violência histórica e atual é porque nesse texto falamos sobre as terras demarcadas. Antes, na Constituição, assim que há alguns anos atrás, quando perceberam que as etnias indígenas estavam sendo dizimadas no Brasil, por causa de muitos conflitos de terra, foi colocado na Constituição de que eles teriam terras demarcadas em torno de 37 mil hectares. E durante esses anos todos, desde a última Constituição de 1988, muitos ataques a essas regiões foram feitos, fazendo com que os indígenas ficassem ocupando em torno de 14 mil hectares. E aí você pensa, professora, mas é muito. Só que quando os portugueses vieram para cá, o Brasil era dos indígenas, os Brasis não eram dos portugueses. Eles tinham uma terra bem maior, bem ampla, para eles poderem cultuar os deuses deles. Então, eles têm deuses diferentes do nosso, né? Tem uma religiosidade diferente da nossa. Quando eles olham para uma árvore, como eu falei para vocês na sala, eles não estão olhando simplesmente para uma árvore, tem uma deusa na natureza, né? Inclusive, eles associam os alimentos dele a pessoas que tiveram contato religioso, divino. Então, tudo para eles relacionado à natureza, aos rios, é relacionado à divindade. Não é só uma montanha que eles veem um Deus. Não é só um rio que passa normalmente, mas é um próprio Deus que dá a vida para eles. Então, eles precisam de terras para poder comer, continuar a cultura. É claro que não são iguais a 1500, né? Todo mundo mudou. Hoje as pessoas não andam com aquelas roupas enormes como os portugueses usavam em 1500, muito menos os indígenas, né? Os indígenas têm direitos garantidos, tem muitas mudanças que aconteceram nas etnias indígenas, mas ainda assim eles têm uma própria cultura, uma cultura voltada para a natureza. E aí muitas terras demarcadas foram invadidas mesmo pelo tráfico de madeira, de animais, a questão da criação de gado, enfim, são várias questões que fazem com que os indígenas tenham muitos conflitos com fazendeiros, com madeireiros, enfim. E nós vamos ter também a outra questão que vai falar sobre, a letra B, que vai falar sobre identificar posturas diferentes do governo, né? No texto mostra 2 pontos em que o governo é um pouco incoerente. Uma hora ele faz uma coisa e outra ele faz outra. Então, quais são esses 2 pontos? O primeiro ponto, o governo vai legitimar o invasor, ou seja, vai dizer que é natural, inclusive a gente vê direto esse discurso na nossa sociedade. Não, normal tirar madeira para fazer isso, aquilo, mas na verdade tem um reflorestamento, que o projeto da Karina, não sei se vocês lembram, né? A Karina do 8º ano fez um projeto de reflorestamento, tem todo um sistema para poder tirar a madeira e a floresta continuar preservada e os animais que vivem nessa floresta continuar preservados, para que não tenha tanta agressão na natureza, para que tenha uma exploração sustentável, porque tem como a gente ser sustentável, só que mesmo com todas essas novas ideias de sustentabilidade, ainda assim há muito tráfico e muitas vezes o governo começa a legitimar essa violência, não só com atitudes, mas às vezes até com palavras que ideologicamente vão formando a cabeça das pessoas. E no segundo momento do texto, o governo tenta fiscalizar algumas terras demarcadas, ou seja, uma hora ele legitima os madeireiros e outra hora ele expulsa os madeireiros, entre outros grupos que são conflituosos com os indígenas. Então esses são os 2 pontos. Terceira questão, por que ainda é uma reivindicação dos indígenas? Por que ainda é uma reivindicação dos indígenas? Por que eles ainda estão lutando pelos direitos deles? Por quê, gente? Porque mesmo tendo uma lei no papel, como eu falei para vocês nas outras aulas, né, não é porque tem uma lei que a pessoa vai obedecer, né? As leis não acabaram com os problemas existentes da sociedade. Dá respaldo, dá uma garantia, mas ainda assim tem pessoas que transgridem essa lei, pessoas que são legitimadas, e a gente sabe que a balança da justiça ela não é igual para todo mundo. Mesmo tendo a lei para todos, algumas pessoas conseguem burlar isso aí. Então, ainda hoje, nas aldeias indígenas, nós vamos encontrar invasores, nós vamos encontrar madeireiros, vamos encontrar assassinos. Não é à toa que esses últimos dias, esses últimos meses, muitos indígenas aqui no Maranhão estão aparecendo aí assassinados, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver algumas páginas, a página 37 até a 43. A gente não terminou ainda, é muito grande essa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.